Olá, para quem está na jornada rumo ao serviço público, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso espaço para aprofundar os temas que realmente fazem a diferença na sua preparação. E como sempre, estamos juntos com o AG Concursos, o número 1 em aprovação. Hoje a gente vai encarar um assunto que tira o sono de muito concurseiro: a Lei de Improbidade Administrativa. A nossa missão aqui é desvendar essa lei. As fontes que temos são a legislação atualizada, que mudou drasticamente as regras do jogo, né? A ideia é ir além do decoreba e entender a lógica por trás dela. O que é, na prática, um ato de improbidade? Quem pode ser punido? E, claro, quais são as consequências reais disso? Exatamente. O espírito da lei sempre foi proteger a honestidade na gestão pública. Mas a grande virada, que vamos explorar bastante, foi a mudança de foco. Antes, um gestor podia ser punido por um erro, sabe? Por uma falha técnica. Agora, a lei exige a comprovação da má-fé, da intenção de cometer o ato ilícito. E isso muda tudo na forma como a responsabilidade do administrador público é vista. Certo. Então vamos começar por aí, que me parece o ponto central. O que a lei quer dizer com ato de improbidade? E o que é essa tal de intenção, ou como o pessoal do direito chama, o dolo? Em termos simples, um ato de improbidade é uma conduta desonesta praticada por um agente público ou alguém ligado a ele que prejudica o Estado de alguma forma. Mas a chave de tudo, a grande mudança, está no dolo. A lei agora é explícita. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Ok, vontade livre e consciente. Isso ainda soa um pouco abstrato. Vamos tentar trazer para a realidade. Seria, sei lá, a diferença entre um cirurgião que comete um erro durante uma operação e um cirurgião que entra na sala com a intenção de machucar o paciente. O resultado pode ser ruim nos dois casos, mas a intenção é completamente diferente. É um paralelo justo? É um paralelo perfeito. Perfeito. Não basta mais o agente público querer fazer a ação. Ele precisa querer o resultado ilegal daquela ação. Um erro administrativo, uma decisão mal planejada, uma falha por pura incompetência. Se não houver a prova de que a pessoa queria, conscientemente, lesar os cofres públicos ou ganhar uma vantagem indevida, isso não é mais improbidade administrativa. Isso parece resolver aquele medo que se falava tanto, o tal do apagão das canetas, em que os gestores ficavam com receio de assinar qualquer coisa e serem processados por um erro. Exatamente. A lei traz uma proteção para o bom administrador. Ela diz, por exemplo, que uma divergência na interpretação da lei, baseada em decisões judiciais anteriores, não configura improbidade. Isso dá mais segurança jurídica, porque o gestor tome decisões complexas, sabendo que um erro de interpretação, feito de boa fé, não vai destruir sua carreira. Entendido o conceito principal. Agora, a próxima pergunta lógica é: quem exatamente está sujeito a essa lei? Quando a gente fala em agente público, estamos falando só do servidor concursado, com estabilidade? De forma alguma, a definição ela é uma das mais amplas que existem no nosso direito. É considerado agente público para essa lei qualquer um que exerça função pública. Isso pode ser de forma permanente ou temporária, com ou sem salário. Puxa, isso é bem abrangente. Então, um prefeito, um servidor de carreira, um funcionário de empresa estatal, uma pessoa nomeada para um cargo de confiança e até mesmo, sei lá, um mesário que trabalha um único dia na eleição. Todos eles, enquanto exercendo aquela função, são considerados agentes públicos. Exatamente todos eles. A lei se preocupa com a função, não com o tipo de vínculo. Se a pessoa está naquele momento exercendo uma parcela do poder do Estado, ela tem o dever de honestidade e pode ser responsabilizada por essa lei. Aqui é onde a coisa fica mais complexa. E uma pessoa ou uma empresa privada que não tem nenhum vínculo com o governo, ela pode cometer um ato de improbidade? Pode, e isso é um ponto que cai muito em prova. Um particular, seja uma pessoa física ou uma empresa, pode ser responsabilizado em conjunto com o agente público. Isso acontece de duas formas principais: ou quando ele induz o agente público a cometer o ato,
ou quando ele de alguma forma participa, colabora intencionalmente para que o ato aconteça. Ah, entendi. Então, a construtora que paga uma propina para um fiscal de obras para liberar uma construção irregular. Tanto o fiscal, que é o agente público, quanto a construtora, que é o particular, podem responder juntos pela improbidade. Exatamente. E a lei vai além. Particulares que recebam dinheiro público através de convênios, contratos de repasse ou parcerias também respondem pela lei no que diz respeito ao uso correto desse dinheiro. No entanto, há uma proteção importante para as empresas. A lei quer evitar a dupla punição. Se a empresa já foi punida pela lei anticorrupção pelo mesmo fato, ela não sofrerá as punições da lei de improbidade. É uma punição só, a mais grave delas. Ok. Já sabemos o que é improbidade e quem pode cometê-la. Agora vamos ao coração da matéria. Que tipos de ações a lei considera como sendo um cartão vermelho? Ouvi dizer que são divididas em categorias. Isso mesmo. A lei organiza as condutas em 3 grandes grupos, quase como se fossem 3 níveis de gravidade. O primeiro são os atos que geram enriquecimento ilícito. O segundo, os que causam prejuízo ao patrimônio público, o que chamamos de lesão ao erário. E o terceiro, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Vamos analisar um por um. Enriquecimento ilícito parece o mais direto, o mais óbvio de todos. É basicamente usar o cargo para encher o próprio bolso, certo? É exatamente isso. É obter qualquer vantagem patrimonial que você não teria se não estivesse naquele cargo. Os exemplos da lei são muito claros. Receber propina para fazer ou deixar de fazer algo, usar máquinas, veículos ou até mesmo servidores públicos para um serviço particular seu, comprar um imóvel caríssimo que é totalmente incompatível com o seu salário. Ou seja, é a corrupção clássica, aquela que todo mundo imagina quando pensa em desvio de dinheiro público. Perfeito. É o ato mais egoísta onde o agente público visa o benefício direto para si mesmo. Por isso, como veremos depois, é o que tem as punições mais severas. Certo. O segundo grupo, então, é a lesão ao erário, o prejuízo aos cofres públicos. Aqui a lógica é um pouco diferente. Não se trata necessariamente de você ganhar dinheiro, mas de fazer o governo perder, é isso? Exato. É qualquer ação ou omissão, sempre com a intenção que cause uma perda de dinheiro, um desvio de bens ou um gasto indevido para a administração pública. Importante, essa perda tem que ser efetiva e comprovada. Que tipo de situação se encaixaria aí? Imagina um gestor que, de propósito, compra um produto para a prefeitura por um preço muito acima do mercado para beneficiar a empresa de um amigo, ou o contrário, vende um terreno público por um valor muito abaixo do mercado. Outros exemplos são conceder um benefício fiscal que a lei não permite, ou frustrar a competição numa licitação para que uma empresa específica ganhe. Em todos esses casos, o dinheiro público foi perdido ou mal utilizado intencionalmente. E aqui a lei também trouxe alguma novidade para evitar excessos. Sim, uma muito importante. A lei agora diz que a simples inobservância de uma formalidade, de um detalhe burocrático que não resulte em perda patrimonial real, não gera o dever de ressarcir os cofres públicos. Isso evita aquelas situações absurdas em que um gestor era condenado a devolver milhões por um erro de procedimento que, no fim das contas, não causou nenhum prejuízo financeiro. Faz sentido. E chegamos ao terceiro grupo, que sempre me pareceu o mais subjetivo: atentar contra os princípios da administração. O que isso significa na prática? Parece algo muito amplo. Realmente era muito amplo e, por isso, foi um dos pontos que mais mudou. Antes, qualquer ilegalidade poderia, em tese, ser enquadrada aqui. Agora, não mais. Para um ato violar os princípios e ser considerado improbidade, 2 coisas precisam ser provadas. Primeiro, a violação intencional de deveres como honestidade e imparcialidade. E segundo, que essa violação teve um objetivo específico, um fim ilícito de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Ah, então não é só desrespeitar uma regra. É preciso desrespeitar a regra com o objetivo de ganhar algo com isso. Quais seriam os exemplos clássicos? O nepotismo é o exemplo número 1. Nomear o cônjuge, o filho, um parente para um cargo de confiança, não pela competência dele, mas para beneficiar a família. Outros exemplos:
revelar uma informação sigilosa de um processo para ajudar alguém, ou usar a publicidade oficial do governo, paga com dinheiro público, para fazer propaganda de si mesmo, com seu nome e sua imagem, visando uma futura eleição. A intenção de se beneficiar é clara. Olha, a gente está mergulhando fundo aqui, e é exatamente esse nível de detalhe de entender a lógica por trás da regra que faz a diferença na hora da prova e, claro, na vida de um futuro servidor. É por isso que aqui no AG Concursos a gente acredita em ir além do básico. Lembrem-se, AG Concursos, o número 1 em aprovação. Certo, entendidas as condutas, vamos para a parte que todo mundo quer saber. Quais são as punições? Punições, que a gente chama de sanções, são aplicadas de forma proporcional à gravidade do ato. Para o enriquecimento ilícito, que é o mais grave, as penas são as mais pesadas. Elas incluem a perda de todos os bens que foram adquiridos ilegalmente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, uma multa civil e a proibição de contratar com o poder público, também por até 14 anos. Uau! 14 anos de suspensão dos direitos políticos é algo muito sério. Isso pode significar ficar fora de 3 ou 4 eleições. É uma punição que realmente pode encerrar uma carreira política. Sem dúvida. Para lesão ao erário, as penas são um pouco menores, mas ainda muito severas. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos e multa. E para violação dos princípios, que é considerado o ato menos grave dos 3, as penas são mais brandas. Não há perda da função pública nem suspensão dos direitos políticos. A punição se resume a uma multa e a proibição de contratar com o governo por até 4 anos. Essa diferença é fundamental. Então, se alguém for condenado por nepotismo, por exemplo, ele paga uma multa, fica proibido de contratar com o governo, mas não perde o cargo nem fica inelegível por isso. Exatamente. A lei tornou as penas mais proporcionais ao dano causado. E há outro ponto crucial sobre as punições mais graves, como a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos. E qual seria? Elas são aplicadas imediatamente após a primeira decisão de um juiz, de forma alguma. E essa é uma garantia muito importante. Essas sanções mais drásticas só se tornam efetivas após o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, somente quando não couber mais nenhum tipo de recurso em nenhuma instância do judiciário. O acusado tem o direito de se defender até o fim antes de sofrer as consequências mais impactantes. Isso dá uma segurança enorme ao servidor. Agora, como um processo desses começa? Qualquer um pode processar um agente público por improbidade? Qualquer cidadão pode fazer uma representação, que é como uma denúncia formal. Mas, e este é um ponto central da nova lei, a ação judicial de improbidade só pode ser proposta pelo Ministério Público. Ninguém mais. Ninguém mais. Nem a Prefeitura, nem o Estado, nem uma associação. A titularidade é exclusiva do Ministério Público. E por que essa exclusividade? A ideia é evitar que a ação seja usada como arma política, por exemplo, um prefeito processando um adversário. Exatamente. A ideia foi concentrar a responsabilidade em um órgão de Estado que, teoricamente, age com critérios técnicos e não políticos para evitar o uso indevido da ação e banalizar as acusações. Durante o processo, eu imagino que a Justiça precise garantir que, se houver condenação, o dinheiro seja devolvido. Existe alguma medida como o bloqueio de bens do acusado? Sim, a indisponibilidade de bens, mas também com regras mais claras agora. O bloqueio só pode ser decretado se o Ministério Público demonstrar que existe um perigo real de que o acusado desfaça de seus bens para não pagar a conta no futuro. E há limites. Não se pode bloquear o bem de família, a não ser que se prove que ele foi comprado com o dinheiro do ato de improbidade, nem valores de até 40 salários mínimos que a pessoa tenha em conta poupança ou conta corrente. E existe alguma chance de um acordo? Uma forma de resolver o problema sem ter que levar o processo até a última instância, o que pode levar anos? Sim, a lei agora prevê expressamente o acordo de não persecução civil. O Ministério Público pode negociar um acordo com o investigado, que basicamente envolve a confissão, o ressarcimento completo do dano e a devolução de qualquer vantagem indevida. Se o acordo for cumprido, o processo é extinto.
É uma ferramenta para focar naquilo que é mais importante, recuperar o dinheiro público de forma mais rápida e eficiente. Para fechar, um último ponto que é clássico de prova de concurso: prescrição. Existe um prazo para o Estado entrar com essa ação? Ou um agente público pode ser processado para sempre, por um ato que cometeu há 30 anos? Não, existe um prazo, e ele foi unificado e simplificado. A ação para aplicar as sanções de improbidade prescreve em 8 anos, contados da data em que o fato ocorreu. 8 anos. E esse prazo corre direto, sem parar? Não, ele pode ser interrompido. Por exemplo, quando o Ministério Público entra com ação, o prazo para. Depois que ele é interrompido, ele volta a correr mais pela metade, 4 anos. E aí vem o conceito da prescrição intercorrente. Se o processo fica parado entre uma etapa importante e outra por mais de 4 anos, o Estado também perde o direito de punir. Entendi. Então a lógica é dupla. O Estado tem 8 anos para começar a agir e depois que começa, não pode deixar o processo parado na gaveta por mais de 4 anos. É um incentivo para que a justiça seja mais célere. Exatamente. É um mecanismo para garantir que o processo tenha um fim, seja pela condenação ou pela absolvição, em um prazo razoável. Que análise completa. Acho que conseguimos desmistificar bastante coisa. Se a gente fosse resumir os pontos de ouro, seriam: primeiro, sem dolo, sem intenção comprovada, não há improbidade. Segundo, as condutas são divididas em 3 níveis de gravidade com punições proporcionais. E terceiro, as penas mais pesadas, como a perda do cargo, só valem depois que todos os recursos se esgotarem. Perfeito. E eu deixo uma reflexão final, principalmente para quem está estudando para ser um futuro gestor público. A grande mudança da lei, ao exigir a prova da intenção, coloca um novo desafio. A questão não é mais apenas o que eu não posso fazer. A questão passa a ser como eu posso documentar e fundamentar as minhas decisões para deixar claro que agi de boa fé, buscando o interesse público. Esse é o grande desafio do administrador moderno. Agir com eficiência, sem paralisar pela burocracia, mas ao mesmo tempo criar um rastro de boas intenções que o proteja de acusações injustas. Um excelente ponto para refletir. É sobre ser eficiente e, ao mesmo tempo, transparente e cuidadoso. Para você que nos ouviu até aqui, continue firme nos estudos. A aprovação é uma construção, e cada conhecimento sólido como este é mais um tijolo nesse muro. Lembre-se sempre, AG Concursos, o número 1 em aprovação. Muito obrigado e até a próxima.